Um busão. Busão. Estivesse em forma, eu daria, mas não tá bem legal não. E é cigano, é, amiga? E é cigano pra Birigui? Aí é calma, eu não quero ser porque assim eu vou pegar assim. Não, achei que foi amanhã. Foi, mas eu volto pra ela. Olha, eu vou dançar no cima hoje. Você se comporta da gente dos amigos, que eu tô pretendendo assim não, né? Vai estar com na hora de fazer. Ué.
Posto pra ser médico, Vai trabalhando nessa área. Exagera uma coisa que um ou dois fazem. Você acha que vai dar certo? Parado não,
tô aqui sentada no lugar de outra pessoa. Tem meu lugar do lado tava vazio. Se a senhora quiser, a gente troca. Todo mundo desse lugar que a gente vai chegar, a gente fica no da senhora. E a senhora desce e fica no nosso. Aí combinou. Eu desci. Eu parou, eu desci. Menina, eu deixei minhas coisas em cima, que eu não tinha condições de deixar levar. Eles ficaram feliz aqui. E eles me entregaram no final, quando já estava perto, no segundo, eles me entregaram. Aí só levei a bolsa comigo, que estava com os documentos, eu acho que água. Aí eu desci. Na hora que eu desci, assim, eu
perfeito que não acha. Nesse mundo não existe É perfeição. porque assim, Henrique é sério. Você ficou lembrando dele, né? Ele é muito sério. Lembro um pouco. Ele é sério, muito sério. E Eu vi ele poucas vezes. um dia ele convidou ela para ir pro shopping. Aí foram, lancharam tudo. E quando terminou o lanche, eu ia assistindo um filme lá no cinema, tudo. Quando terminou, eu fui embora. Aí ela disse, Madalena, se ele quiser que mais interessado em mim, ele não tinha legal, né? Coisa pesada. Mas depois dela ir com essa mulher que a saúde dele foi pro bicho. Aí, quando ele foi pra Pernambuco, a hernia dele era tamanho de um caroço de feijão. Ele disse, pai, toma cuidado com essa hernia não crescer. Olha, aí começou a andar pra Pernambuco. Mas ele tem um terreno e ele deu o terreno pro pai construir uma casa. Ok, quando a gente era casado, ele vendeu uma casa na Matinha. Ele vendeu a casa que a gente morava, de graça, quase. A casa vendeu pro Franco. E aí eu ganhei essa outra casa, né? E no divórcio, eu falei, disse, doutor, olha, tinha uma casa, duas casas, que era teu filho. Eu tentei com ele, mas quanto mais eu tentei, mais ele desistiu. Chegou um momento que foi 27 anos, 15 anos, de 2001 até 2017, eu fui 18 anos, se divorciou, tentando ver se ele mudava. Você espera que a pessoa amadureça, uma velhice, né? Ele não amadureceu, não. Só os preservavam minha filha. Ele era muito preservado. Nem parecia, né? As pessoas fora, ele era. Aquela pessoa calma. A gente dizia, eu dizia a ele, rapaz, você dá pra ser ator. Ele estava de uma maneira dentro de casa. Chegasse alguém na porta, ele já mudava de casa. Da porta pra fora ele era uma pessoa, da porta pra dentro ele era outra. Desde que eu aceitasse tudo, né? Eu me respeitava no horário da rua, não tinha falsidade, era muita coisa. E depois que eu ganhei a casa, ele piorou. Eu dizia, Luz Augusto, isso aqui é nosso. Eu, minha filha, foi 4 anos naquela casa com ele. Foi pior que os 23 na outra. Aí eu disse, rapaz, quando em 2001 ele abandonou a família para o Rio de Janeiro. Esse daqui tinha 2 anos, eu fazia 3. Luan não tinha 4. Luiz Henrique, Luan tinha 7, Luiz Henrique tinha 9. E Luiz Augusto abandonou esses filhos, vendeu tudo. Ele pediu demissão do emprego. Foi eu e o irmão Vadel que arrumou para ele. Ele foi para São Paulo, ele foi para o Rio de Janeiro. Vendeu tudo que estava lá, mentindo, se tinha emprego, não tinha. Foi com um amigo do Rio de Janeiro. Menina, depois disso, até ali, eu admirava ele. Acabou tudo. Passou 6 meses só perguntando se estava tudo bem, se mandar um centavo. Eu desempregada, comecei a vender tudo dentro de casa, para dar comida aos filhos, só não vendia cama, em cima dos meninos. E ele perguntou se estava tudo bem. Eu falei, cismei. Um dia eu vi ele me perguntando naquela época, não tinha telefone celular, né? Era telefone fixo. Se tinha celular, era tijolão e era quem podia comprar. Aí um dia ele perguntou, ele ligava para casa de uma conhecida na avenida, e lá tinha telefone fixo. Perguntou, tá tudo bem? 6 meses. Tá tudo bem? Eu tenho um macho aqui para sustentar seu filho, você tá mandando dinheiro. Se você não vier em 15 dias, você pode ficar aí. 15 dias ele chegou. Quando ele abriu a porta, eu tava palito. Eu fiquei no palito mesmo. E aí, quando ele chegou, que abriu a porta, a casa não estava assim, só tinha um tapete na sala. E disse que não vai ninguém. Eu disse, eu vou mudar, mudou, a pior. Em 2001, ele chegou em julho de 2001, até quando ele se divorciou, o homem só piorou. Aí eu disse, olha, passei 15 anos avisando ele. Pode acreditar, minha irmã, passei 15 anos avisando ele, olha, meus filhos vão crescer, um dia eu vou ter minha casa, eu vou me separar de você. E ele não acreditou. Você não esqueceu dessa promessa? Com a mágoa, abandonar 4 filhos, pedir demissão. Ah, meu amigo, me magoou foi demais, acabou tudo ali, né? E eu ainda fiquei, de 2001 até 2017, tudo ali. Então, Depois eu descobri que trabalhava, aí passava, dizia que não recebia, passava um dia, semana, dizia que não recebia, mentira. Uma vez nós trabalhando, ele trabalha em Simão Deus, eu fui dizendo que não recebia, até que não tinha, Simão Deus, o patrão se pagava, né? Ele desviava,
344. Luiz Henrique tinha 8 anos. Luan, 6 para 7, muito bonita também. Luan é danada, viu? Estava cuidando de 4 filhos dos outros. Não ia tocar na casa. A vizinha que estava assistência, uma menina que pagava para dar para ele. Um dia eu cheguei, quando andava com madeira ali, 5 anos. Michel da Luiz Henrique deu a Luan de 5 horas. Quando eu cheguei de noite, a mamadeira estava no mesmo lugar, assim, no dia todo. Nem que você não comeu, não vai lá tomar porra, não. Ele passou tanta fome que deu no dia todo. Como é que ele ia reclamar com você tinha 8 anos? Ganhando 23 anos. E essa foi a vida que eu tive. Aí quando ele, depois quando eu me divorciei, eu descobri as imoralidades. Que ele se juntava com um caralho chamado Senhor. Estava chiando na casa de mulher, ele vendeu a dele. Só vivia com esse homem. Descobri que só vivia em passeio de praia. O dinheiro que ele fez garrafa para a despesa de casa. Uma coisa que eu falo, uma vez que eu passei 6 anos com a água desligada. E me dava água, era uma vizinha lá, que eu preciso até hoje. Ninguém me dava, eu trabalhava, eu botava na casa, ele faltava. E aí a menina vizinha me deu a água, São Giovanni vai pagar ela 6 anos. Não era nada mesmo. E esse menino tinha, quando ela foi ligar, ele tinha 8 meses de nascido, a água foi ligar. Quando eu consegui ligar a água, ele tinha 6 anos e 8 meses. Passei poucas e vou acreditar. Ainda tinha que ir porque ele aprontava, ninguém sabe até fazer em casa. Aí as águas me ligava, hoje, ligava. Teve uma vez, ele passou 4 meses sem beber. 4 meses para ele nunca levou para legal, ele não conheceu praia. Ele nunca levou um filho, nem eu, nem a filha. Era só eu e os amigos. Ele ainda fazia questão de mostrar a foto. Fora é paquerar a mulher na minha frente. Tô escutando. Não era brincadeira não, eu sou filha, muita coisa. Deixa eu segurar essa. Um desrespeito, não me respeitava. Paquerar a minha vizinha na minha frente, minha vizinha de frente. Aí nessa outra casa, na minha frente. Um dia eu disse, olha, eu estou me dando corda, mas no dia que eu puxar, eu aí foi esse divórcio. Foi onde eu conversando com o Giovanni. Conversando com o Giovanni da rua. O Giovanni, porque as outras mulheres tinham marido e eu não tenho. Decidi, não, ninguém. Conversando com o
pai nunca botou eu e ele no perfil. Só que ia postando, nunca tirou foto do filho passando, trazendo. Minha família fez. Encontrei uma mulher para cuidar dele, que queria me destruir. E ainda queria que eu cuidasse dele. Depois de divorciado, eu cuidei, viu? Tudo bem. Quando eu tô parando pra cima, São Paulo pra aqui, né? Quando eu fui, antes de ir pra lá, eu tava procurando alguém pra cuidar das minhas casas. Tava na casa dos cachorros. Eu falei, olha aqui, ia fechar a casa, mas eu só que eu ia passar 5 meses. Aí a pessoa cuidava, pagava, né? Até eu arrumei uma pessoa. Ela ia ficar dando comida, dando banho, essas coisas todas. E aí ele soube, quando eu conversando com ele, ele soube que a gente queria e estava procurando alguém para cuidar dos animais. Aí ele foi lá com a mulher, pegava com ela, né? Desde 2020. Aí ele foi pra lá, se ofereceu para cuidar dos cachorros. Tinha vindo de Pernambuco, esperava ver o volta para lá, gastou todo o dinheiro, não fez cirurgia nenhuma. Quando voltou a hernia maior. Aí queria operar aqui, em Aracaju. Os médicos não queriam mais operar. Não corria risco, não? O médico não quis mais operar, não, porque disse que era de risco, porque ele conseguiu adoecer o coração. Ele conseguiu, né? Ele passou a ter pressão muito alta, não tinha nem isso. Meu filho, ele rodava lá todo numa peça, se abateu no meio, ele tinha uma saúde. Olha, era difícil até de falar. Enquanto a gente se fala, ele adoeceu o coração, pressão, né? Adoeceu o coração, aí apareceu o coração, operando o coração dele. E aí não operou, e aí não cresceu. Aí ele pediu a casa. Ele desceu o filho com as cachorras. Enquanto isso eu fico por aqui para tentar a cirurgia. De novo, né? E você pode ir, olha, mas você vai cuidar mesmo das cachorras e usar o rosto. Uma tinha, sabe quantos anos? 14 anos. Se ela tivesse 5, ela teria hoje quase 17 anos. Uma tinha 14, outra tinha 6 anos, 7. Ela fica da né? Passou para 5 meses. Em dezembro eu volto, tá? Aí eu me cuidar. Pode acreditar. Com 2 meses eu saí de lá. Eu vou com as cachorras na rua. Quando meus animais na rua, deixou as portas. Aí eu ia voltar, né? Aí minha vizinha me deu contato, ela me dava comida, tudo. Ela disse, ai, as cachorras sumiram. Nem ver elas, nem sabe o que aconteceu, mas elas sumiram. Aí só me perguntou, a vizinha também, ela sumiu. A gente não vê mais ela não. Ela apareceu na porta, mas ela não tá mais não. E aí eu sempre me comunicando, a vizinha, mulher, se você, tipo assim, se você entra com elas, não tem ninguém, mas elas, é como se alguém tivesse adotado, sumiu as cachorras. E eu não comprei. Aí tá até hoje, vai fazer 2 anos que a gente voltou a adotar esse bem, e eu não vi mais a mais velha, que ela tem 14 anos. Ela já estaria 14, né? 15, 16, ela estaria com 17 anos. Aí ela acha assim, como ninguém viu pra consultar com ela, isso é porque vê, né? Imagina que alguém pegou com ela bonita, e a outra eu procurei. Aí depois uma mulher da outra me deu contato comigo em São Paulo, na cachorra. A outra continuou no conjunto. A mulher disse que estava com ela, estava com a pele dela, com uma alergia. Mas quando ela comeu essa alergia, a papoca. Aí eu procurei ela, não achei. Eu não vi aqui na mercearia quando eu venho, que eu olhei ela, menina, quando ela tá parecendo. Chegou na cima da cachorra, a cabeça baixa, ela virou assim, o rosto olhou pra mim. A mulher tava pra cortar o coração. Lá no conjunto mesmo, é mandar Foi, não tinha como tocar nela não. A cachorra tava ferida só, da alergia que ela tinha. Né? Foi de cortar o coração, ela parece que o olho dela penetrou. Aí eu digo, meu Deus, o que ela vai fazer? Eu digo, qualquer coisa. Aí depois vai quando eu voltei pra procurar a cachorra, não achei nada. Mas essa mulher estava cuidando dela, só que eu não achei para ajudar, né? Aí já tem mais de 1 ano que eu não vejo ela mais. Tudo a paz, você abandonou os animais. Eu digo uma coisa mesmo. Ele disse, eu sei que eu fiz muita coisa errada.
ficou indignado com aquilo. Me chamou e me falou: Madalena, quando eu conheço da senhora, a senhora não merece ter um marido assim. Aquilo não é um dom, aquilo ali foi fechando mais. E ela achou que ele estava se aproveitando. A questão do divórcio, Jeová não apoia. Só que Jeová não apoia até certo limite. E ele sabia que o que me segurava com ele era isso. Não era amor que não tinha mais amor. Eu não admirava ele, não tinha o que eu admirar. E no dia que eu tomei minha decisão, eu fui no fórum, cheguei na porta e disse: aí ele mandou mais, né? Aí quando um dia eu tomei, eu conversando com o Jeová, como ele falou, ele disse: Jeová. Aí ele foi com a Assembleia em cima disso. Ele foi, eu chegando nessa Assembleia, os avós só ficavam observando as mulheres do irmão. No irmão não, na Assembleia Social. Que era esse, foi esse que desencaminhou, não. Ele se deixou levar. E ele percebia isso aí. Isso aí não ficava desse cara, entrou numa depressão. Passou a tomar remédio de depressão. Os avós perseguindo para dar o que saber dessa dela, esse outro. Traía ela, uma amante. E aí, eu ficando observando, dizendo: Augusto, por que você está fazendo isso? Mas a irmã nunca me fez mal. Você sabe que foi ele que errou, não foi a irmã. Ele perseguiu. Não fiz cismei. Cheguei em casa, isso foi no sábado, foi no domingo, amanheceu, Deus não sumiu. Ela voltou de noite. Lá naquela casa de história hoje. Eu disse: olha, eu nunca vi um homem perder sua família por causa de outro. Você é gay, eu não tenho. Mas era a imoralidade que tem na casa desse homem. Chegou ele um dia: você vai se arrepender. Eu dizia ele várias vezes: um dia você vai se arrepender. Você não dá valor à sua família, mas um dia você vai procurar sua família e não vai estar do seu lado. Eu quero ver se seus amigos sabem. Não aconteceu do mesmo jeito que eu falei. Do mesmo jeito. Quem estava com ele era eu e os filhos. Era eu, Luana, e Luan, se não teve podia, né? Não acredito. E deu assistência, tudo, pagou as contas, tudo, foi eu e os filhos. Nenhum amigo chegou pra nada, nem a família dele. A mulher, quando o dinheiro acabou, e ele começou a pedir empréstimo, encurtou, e sofreu um acidente lá, destruiu a moto, que ele voltou com um buraco desse tamanho no pé, lá no acidente. Ela disse que quando ele sarasse, se ela disse: não, por isso não, se você. Aí eu peguei o divórcio, veio embora pra Sergipe, com a irmã, com a saúde até debilitada, de muleta para o pé. E foi isso que o médico me falou, né? O médico disse que aquela hernia contribuiu muito. Vai pra lá, pra Salvador. O médico disse que a hernia contribuiu muito com o coração dele ficar fraco. O médico explicou o que é que acontece, sabe? A hernia cresce muito, ele disse que as veias entram ali também, as artérias entram ali, abrir um espaço, vai tudo junto, que a hernia puxa, né? Ele tá fazendo uma sessão da BR-5 em 1. Pra lá vai pra Recife. A gente pegou direto. Foi um fígado e coração. Ele da irmã foi pegar foi SAMU, e no SAMU tava a irmã com a galera. Mas no caso é pra lá, é Recife lá, Maceió. Naquele dia a gente foi direto. Luiz falou que o único culpado dele se encontrar daquela mulher, que ele foi o causador dele se encontrar daquela mulher, que tinha feito muito mal a você, ele pedir perdão a Jeová por estar feito. Você desviar o sustento dos seus filhos, para estar de passeio com amigo, e outra coisa, ainda ficar de ruim, porque eu era ruim por ter cobrado. Eu demorei muito anos. Aí ele ainda tentou casar comigo de novo. Praticamente ele tentou e ainda deu nome. Cheguei a dar, mas eu disse a ele: olha, eu não sei se eu chego lá, não lhe garanto se num dia eu vou estar no cartão de fogo. E não, eu não tive coragem, aquele negócio no meu coração que eu tinha. O pai chegou pra mim e disse assim: minha filha, você tem coragem de eu ficar com esse homem porque eu não tenho nenhum. Não é assim que meu pai faz o recado. Meu pai falou: você vai ficar agora solteiro, vai casar comigo. Vai que eu encontro outro lixo igual a ele, Deus me livre, não só. Passeando, porque daqui a pouco eu tô em São Paulo de novo. Meu filho já tá recebendo a classe lá, que eu vou voltar. Oxe, passa um tempo lá.
casa melhor. Interessante que a vegetação daqui é similar lá na região de Recife. Essa que é a região de Mata Atlântica. Sabe que assim, às vezes me pego assim, sabe? Eu tenho muita raiva quando eu vejo aquele cachorro. Eu não conseguia chorar, não percebia hipocrisia da cidade, né? Não estava feliz, me deu raiva. Como é que alguém se destrói, a mulher que se destruiu, para causar impressão para os outros? Foi isso que ele fez. Ele admitiu que ele causou aqueles problemas. E outra coisa, ele pediu para ser entubado. Quando ele foi entubado, ele começou a morrer. Então, isso é uma questão grave ali. É diferente de você ser entubado, porque o médico entubou você que era necessário. E é uma diferença se você pedir para ser entubado. É como se você tivesse pedido para o médico lhe matar. Porque tem gente que Então, a gente só legislar por isso. Então, assim, ele foi para um passeio no estado da Bahia. E o Luana dava muito conselho a ele. Luana Bahia, não, você, menina, Luana deu conselho para ela operar a hernia. Eu disse, cuida da sua vida, que da minha vida. A hernia ficou, não sei se você chegou a ver, a hernia estava quase perdendo ele. Aí Luana, Bahia, tome cuidado disso aí. Ia pro médico em Aracaju, depois do médico ia passear na casa dos amigos, ia pra praia. Aí o senhor não pode, aí o senhor, quem só se sai no estrangular? Você não escutava conselho, não. Meu maior medo era que ela ia no estrangular. Aí ele ia para Aracaju na sexta, ficava sexta, sábado, domingo, eu estava na segunda passeando. Você acha que uma pessoa que está com uma saúde pobre e com a imunidade baixa, pegava pneumonia, pegava bronquite, aí o ano vai o senhor tem que se cuidar. Mas lá em Pernambuco, a mulher estava dando aranco a ele. Ele caiu no pó, com aranco, Oi? problema de coração pior. Oi? Esse caminhão vem de Itu, aquela cidade que eu queria conhecer, mas não deu. Se você tem problema de coração, tem medicação que você não pode tomar. Mas a mulher fazendo aranco, Luana avisando ele tomando. O coração enfraqueceu mais ainda o coração. Aí ele inventou de esse passeio no interior da Bahia, aqui perto de Sergipe. Aí Luana disse, mãe, Luana disse, mas não vá não. Essa hérnia vai crescer, o senhor vai ver que ela vai crescer mais e vai piorar. Aí eu vou, não aguento ficar parado, não. Isso foi para Itaporanga da Ajuda. voltou na segunda, foi na terça. Para se registrar ele. Um avião eu vi, Itaporanga da Ajuda inteirinha. Ele voltou no centro. Olha o Rio Vaza Barris. Ele voltou no centro. Não conseguia essa água. Já dormia o travesseiro, já era incomodado para ficar na água. Não conseguia dormir de jeito nenhum. E aí eu tinha oferecido a ele, assim do nada, uma coisa veio. Chamei ele para morar com você. Você não acredita? Você acha que naquelas condições? E ele poderia estar até com saúde, mas para mim ele não era condição. Aí eu, olha, Luizão, eu não acredito que os irmãos acham que chega de chato. Na minha opinião, você tem mais condições de morar só, eu chamei ele para morar com a gente. Ele deve viajar para Santa Bahia. Aí, só que tem uma coisa, mas você tem que colaborar. Tem um hábito que a pessoa que quer ajudar e vai prejudicar, é assim que fazer. Prejudicar a pessoa. Ah, ele é melhor ficar no meu cantinho, que eu não consigo mudar, não. E não falou que a casa que ele estava morando não estava fazendo uma reforma com ele dentro. Aí ele foi para a Bahia, esse passeio. Ele chegou se queixando da tabela. A imunidade baixou mais que a hernia inflamou, né? Aí ele não falou da reforma. Olha. É aquela igreja do século XVIII. Diz que o proprietário proibiu as pessoas visitarem lá. Aí Terreno privado. o homem tirou os blocos, os entulhos, mas não tirou a fibra. E aí não deu bronquite. Aí a imunidade dele baixou por causa da hernia que inflamou mais, né? Aí bronquite. Aí ele se questionando, eu não avisei o senhor que foi no curso. Até agora, pai, eu tinha convidado ele no filiado e ele não tinha dito que estava no meio da poeira. Essa igreja é no estilo rococó. Aí ele foi, começou a se queixar para a Luana, que ele estava sendo problema respiratório, que não precisava para respirar, que achava que
antigo engenho de cana. É por isso que está abandonada. Não pertence à igreja católica ali. A igreja era de antigos senhores de engenho. Ela é do século XVIII, de 1700. Antigamente todos fazendeiros, senhor de escravo, tinha uma igreja, né? É uma igreja particular. Ela foi construída lá em meados do século XVIII, 1700 por aí. Ou seja, já tem uns 300 anos ela. Diz que é tombado pelo IFAM, que é o Instituto de Preservação. Uma piada. A preservação política se Tá se acabando, um patrimônio do século já XVIII. vê, né, que a gente Já tá centelhado. E também em Itaporanga também tem uma lá abandonada, que é também do século XVIII. Ela tinha vários azulejos portugueses do século XVIII, só que infelizmente os vândalos destruíram, roubaram. Era lindo os azulejos, eu soube. Azulejos naquele mesmo, tudo pintado à mão, aqueles azulejos de antigamente. Interessante que o trecho aí lembra muito o trecho que vai pra Maceió, lembra você quando foi? Lembra muito Maceió. É a mesma BR, é BR-101 que liga Maceió. E o trecho que vai para Recife também, parecido com aqui. É bem parecida, é desse jeito mesmo. As paisagens que passam indo para Recife, quando passa Alagoas. Essa BR vai até Natal, Rio Grande do Norte. Ela começa lá em Touros e termina no Rio Grande do Sul, lá no extremo sul do Brasil. Essa rodovia passa pelo litoral paulista. Mais de 4.000 quilômetros de extensão essa rodovia tem. Liga de Nordeste a Sul. Só que essa rodovia não passa pela capital paulista. Ela passa por Santos, Praia Grande, essas cidades aí do litoral paulista.
Cristóvão. Quando deu 6h15, ela foi pro hospital. Me ligou, não sei qual. Ela falou, só falou que era um hospital, não sei qual. Ela toda atrapalhada, KM 103. precisava morrer junto. Lá trabalha. Menina, nem por causa do feriado. Aí eu tinha oferecido ter dado conselho aí 3 meses antes dele fazer um plano funerário. Ele nem deu resposta. A irmã dele ofereceu plano funerário da mãe. Ele disse, e nós fazemos sem fazer. Disse, não, não é por isso não. Porque é necessário. Disse, Luiz, não costumo. Percebeu que a cidade diz mais próxima ao litoral, a vegetação é diferente da região de Lagarto. É porque aí é remanescente da Mata Atlântica. Só que foi destruída pelo homem a grande parte dela. Eu tenho um plano funerário, muitos anos atrás, que eu tinha cancelado da usava. Cancelei, eu morava em outra casa. Eu achava assim, meio estranho, eu não sei, da parte do plano funerário, sei lá. Essa Mata Atlântica tem em grande parte do país, esse bioma. Lá em São Paulo também tem esse mesmo bioma, só muda o clima, é claro, o clima de cada lugar. Xanon já tem essa fábrica. Jogos Vieira. Só que ele tá na UTI. Sempre apareceu essa hora. Chegando.
interessante é que Recife é que nem Salvador, tem muito morro também. Parece ser uma cidade de plana, mas é plana mais em áreas normais, o centro. É cheio de morro, você passando na entrada. É que nem Salvador mesmo, as favelas no morro. Agora aqui é válido. Sim, outro que você tem na Era usado, mas tinha Já Maceió é plana, a gente passou por dentro de Maceió, aqui em Aracaju, planinha. Só algumas áreas de morro. Eu vi um morro, uma favela parecendo as de Recife. E outra curiosidade, tem esses ônibus azul de Aracaju, que tem uma faixa parecendo arco-íris. A gente passou por um lado, a mesma empresa que administra os ônibus metropolitanos de Recife. Eu vi os ônibus parecidos lá. E a prefeita daí mudou a empresa de ônibus urbano, não é mais aquela Progresso não. A prefeita daqui de Aracaju mudou as empresas de ônibus urbano. Veio uma amostra de ônibus elétrico. Na previsão diz que vai vir ônibus elétrico pra cá. Outras partes do Brasil está muito mais desenvolvida. No interior de São Paulo tem ônibus elétrico. Cidades até menores do que Aracaju. Na região metropolitana de São Paulo já atendi hoje ônibus elétrico, que é os tais chamados trólebus, que é um ônibus que parece um bonde, que ele tem um negócio ligado no fio. Mesmo, você viu lá em São Paulo esse trólebus. Não, Salvador não é trólebus não, é ônibus normal elétrico. Lá no Brás tem trólebus. E nas cidades vizinhas tem também aqueles ônibus. PRF multando. Maceió retorno. E interessante, Salvador está construindo o VLT, eu já ouvi falar na obra. É um trem que anda na rua, tipo um bonde. Estão construindo, está avançado. A nova rodoviária tem um canal chamado Metrolinha 1, que ele mostra as obras em Salvador. Aí tá bem avançada na estação calçada as obras, o pátio de manobra. Não deu certo não, aquele projeto que eles queriam construir um monotrilho. Monotrilho é um tipo de um trem que anda sobre uma trilha de concreto, andar sobre uma viga de concreto. Aí eles queriam imitar São Paulo, o monotrilho de São Paulo, só que não deu certo. A empresa chinesa que foi contratada estava só enrolando, só ganhando dinheiro público, em outras palavras, roubando dinheiro público. Desativaram aqueles trens do subúrbio, agora estão fazendo um VLT para substituí-lo. Que pena, porque era legal, porque é perto em Salvador. Vendeu barato. 42 mil é tão barato lá. Acho que porque não tem... bairro pobre porque não tem escritura. E é local de invasão, é mais barato. Mas assim mesmo, se fosse em São Paulo, em local de invasão seria mais caro, seriam 70 mil ou até mesmo 100 mil por aí. Se fosse lá naquelas favelas de São Paulo, daí mais valorizado. Aí eles disseram, então, a senhora não aceita os documentos porque eu não sou viva, eu sou divorciada, eu estou aqui fazendo favor. Lembra muito a entrada em Maceió, quando você vem de Recife, essa parte de Aracaju. Fizeram o outro, botando dentro de você. Muito idêntica a entrada.
Só que você não passou não nessa parte aí. Você foi na área, na parte que eu tô falando, a parte que vem de Recife, lá em Maceió, lembra muito essa área aí, essa região de Aracaju. Quando a gente veio tava vindo de Recife, a gente passou boa parte de Maceió por dentro mesmo, saiu cortando quase a cidade toda, só a área mais afastada da cidade. Aí ele parou na rodovia de Maceió, o ônibus, a gente foi pela Catedral, Viação Catedral. Aí a gente passou pertinho da praia de Maceió, só que uma praia mais deserta. A empresa do estado de Alagoas, a empresa de energia é Continental, parece, algo do tipo. Não me lembro, é uma empresa aí, parece que do Maranhão, lá em Alagoas. Já a empresa de energia de Pernambuco é a Neoenergia, a empresa que administra. Já a de água é com Pasa lá. Já a de Alagoas nem recordo. Aí o ônibus, a mesma empresa que opera lá em Recife. Esse ônibus, aquele ônibus ali azul. Não, aquele já é antigozinho, não tem nem ar-condicionado. Fórum. Gumerzinho do Bessa. Ministério Público. Rodovia estadual. Hospital de Urgência de Sergipe. Lá o principal hospital de Pernambuco é o Hospital da Restauração, que é equivalente a esse USE, só que é bem maior o prédio. A rodoviária, a gente saiu daqui para comprar passagem aqui. Ele pensa que tá dando com mulher, eu sou vista. Ele ainda vai me pagar com juros. Eu queria ficar no quando ele recebeu o dinheiro, ele paga. SEAC. Só o documento da casa dele. Tem um terminal de ônibus urbano comum. Várias pessoas não costumam fazer. Garantia que é sua, né? Esse dinheiro. A rodoviária de Maceió é maior. Mais dinheiro, mais dinheiro. Tem que guardar 10 mil só para porque vai precisar pagar, né? Que ele vai correr atrás. Ele está enganado. Interessante que Aracaju, os prédios são baixos. Já lá em Recife é bem altos os prédios. Parece que é. O solo é inadequado. Cada prédio alto Recife tem. Recife é uma das cidades que tinha uma principal. Tem comentário, entendeu? São Paulo é essa cidade é uma das cidades que tem um prédio mais alto. E João Pessoa, na Paraíba, tem o maior prédio do Nordeste, no caso, de todo o Norte e Nordeste. E um dos mais altos do país, João Pessoa. João Pessoa é pertinho, queria conhecer João Pessoa. Só é 1 hora de viagem de Recife a João Pessoa. Pertinho. São Paulo
João Pessoa é no Nordeste. É, Recife é ao lado de João Pessoa praticamente. Recife está muito mais longe do que São Paulo, do que daqui. É mais viagem daqui para São Luís. Até que Aracaju é bonita. Faz tempo que a gente não vai para Aracaju. É bonita. Ficaria mais bonito se os prédios fossem mais altos. Maceió também, eles limitam a altura dos prédios. Até Natal, no Rio Grande do Norte, já assisti vídeo. Lá tem prédios altos. E Natal é quase o tamanho de Aracaju. E lá não tem lei que limita. Demoliram água aí. E ele dizendo que 48 anos que não tem mais idade para trabalhar na terra, prefere trabalhar em cada pessoa daquele homem. Um dia chegou para ele e disse: mãe, conversando comigo, mãe, se pai pelo menos trabalhasse e ajudasse nas despesas. São quase 300 quilômetros daqui para Maceió. E tá a igreja enorme, adventista. Aí ia ser pra garagem, disse assim: pai, não é verdade? Se eu trabalhasse, Joana não brigou, ela falou no mesmo tempo que estava conversando comigo. Não é verdade, mas se eu trabalhasse ajudando na despesa, o que o sonho de comprar meu moto pagar? Só isso, eu fico em pé na garagem, Luiz Augusto entrou. Aí eu tava na garagem. Eu fiquei com medo dele engrossar e fui confrontar ele. Eu olhava lá de cima do meu filho. Aí eu fui pra garagem para evitar um confronto, né? Se ele se alterasse. Aí ele entrou pelo beco. Eu saí pela casa e ele entrou pelo beco. Quando eu vi que ele levantou o punho, a minha porta do beco estava fechada. E tem um quarto lá hoje que antes era a cozinha americana. Está fechado hoje, mas na época a porta estava aberta. O rio, tem um rio poluído ali. De Costa. Minha filha. Ferreira Costa. Eu não acredito que você faça. Seu filho trabalhando, pagando suas contas, você ia na Se não me engano, em Maceió eu vi um Ferreira Costa também. Tem no Brasil inteiro. Você ia matar seu filho trabalhando. Se não me engano, tem em São Paulo também. Eu ia sair 3 caixões, você matava ele, você não ia também. Decidi dormir fora de casa, eu ia tomar decisão dele. Toda preta implorava a presença de mãe. Eu perdoou, mas não quero associação. Ele é igual a mim, demora assim. Mãe, eu perdoo o pai. O que ele precisar, mãe, eu ajudo. Mas eu não quero mais associação dele. Os Augusto, ele perdoou. Pichado. Aracaju tem pouquíssima pichação. Já São Paulo, a cidade toda é pichada. É o centro de convenção. Luana, estão aqui, criança não foi isso aqui. Ele levantou o braço. Vocês estavam esperando ela chegar para morrer. Era o mesmo dia que eu morri, ele também, mas teve reflexo, o braço levantou. De Lagarto para Aracaju deu 1 hora e 24 minutos, tirando as paradas.